esse almoço? Nossa, tá muito bom. Estamos aqui na tenda da Figueira, no Roróica. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Bom dia, meu povo! Tudo bem com vocês? Esperamos que sim. Hoje estamos aqui em Linha Nova. Nós saímos para dar um rolê meio aleatório e hoje a gente quer dar algumas dicas para vocês que estão iniciando, né, assim como nós, nesse caminho de viagens, de rolês, enfim. E para quem está caindo de paraquedas aqui nesse vídeo, eu sou a Vanessa. Eu sou o Jaime. E a gente dá os nossos rolês a bordo da Teteia, que é a nossa Versys 300. Bom, e aí a gente gostaria de falar para vocês um pouco sobre essa ideia para quem está começando, passeios de moto e tem um pouco de medo de começar, tem dúvida, como é que eu começo, para onde que eu vou, será que eu pego a rodovia? E como a Vanessa falou, hoje a gente resolveu sair para dar uma volta, vamos dizer assim, quase que no pátio de casa, porque a gente está num raio aí de no máximo uns 50 quilômetros da nossa cidade, mas a gente consegue dar um passeio de mais de 200 quilômetros ao longo do dia de hoje, sem se afastar muito de casa, só entrando numa estradinha, saindo na outra, passando por municípios pequenos do interior, como esse aqui, que é o município de Linha Nova. Vou mostrar para vocês aqui, essa aqui é a praça central da cidade, super tranquila, tem um laguinho, um barulhinho de uma cachoeirinha ali ao fundo. Cachoeirinha, não. Cachoeira, não, isso daí. Um córrego, córrego. sei lá, alguma coisa desse tipo. Olha só, a pessoa já está me corrigindo aqui. Mas é um barulhinho de água bem legal. E esse tipo de cidadezinha tem muita coisa legal, esses lugares tranquilos como esse aqui, uma praça, muitos atrativos turísticos, se tu for andar pelas estradinhas do interior, das estradas de chão. Tem algumas cervejarias onde tem os garden, que a gente pode passar o dia. Isso, aqui bem próximo, logo depois Capoeira. daquela rótula ali, já tem uma cervejaria muito conhecida, o pessoal de moto gosta muito de ir ali. E toda a região aqui tem bastante cervejarias. E o que a gente gostaria de falar para vocês é que não tenham medo, né? Saiam de casa, comecem devagarinho, comecem a pesquisar as estradas do interior aí da região onde vocês moram e façam passeios legais, conhecendo esses lugares. Vocês podem se surpreender com o que podem encontrar nessas cidadezinhas pequenas. Algumas coisas que a gente gosta assim de falar, porque é óbvio, a nossa ideia desde o início é a gente viajar, né? Alguns momentos infelizmente a gente não tem essa oportunidade, mas a gente também não vai ficar em casa esperando o tempo passar, esperando uma oportunidade melhor para a gente fazer aquilo que a gente quer. Então, assim, um exemplo bem clássico que está acontecendo agora essa semana, hoje é uma quarta-feira, dia 6 de agosto, e nós estamos de férias essa semana. Só que a gente errou, assim, a gente acertou a semana certa, assim, que vai chover a semana inteira praticamente. Hoje é o único dia de sol. Nós tínhamos planejado subir a Pomerode de Santa Catarina, ou Urubici, ou os dois, né, dependendo. Fazer a Serra do Rio do Rastro, ir até o Corvo Branco, enfim. O planejamento era para a gente rodar a semana inteira por aí, fazer uma viagem um pouco maior, né, ia dar ali em torno de 1.500, talvez uns 2.000 quilômetros, tudo que a gente tinha planejado, mas a previsão do tempo não colaborou muito com nós. E alguns de vocês vão pensar, mas vai assim mesmo. A gente está na época de inverno, e aí tu sair de casa sabendo que tu vai pegar chuva. E muito frio, né? Muito que vai frio baixar no bastante inverno, as temperaturas aqui também. Mesmo com roupa de chuva, não é legal, né? Você acaba pelo fato de não querer mudar o teu planejamento, correndo o risco de até ficar doente, né? E lembrando que a gente está saindo de um resfriado, né? A gente está meio sequelado aí não de gripe, mas um resfriado. Um resfriado. Então, assim, e aí pessoal, tu pegar chuva não rola, né?
Então assim, o que a gente ia fazer? A gente ia ficar pensando o que a gente vai fazer, vamos ir de carro, não sei o quê. A gente podia ter pegado o carro, graças a Deus a gente tem essa opção, mas a gente gosta de sair de moto. E também pagar uma hospedagem, enfim, para te ficar a semana inteira dentro de uma pousada, enfim, não é o que a gente gosta. A gente gosta de sair, conhecer lugares, né? Então assim, a gente optou por abortar a ideia, dar esse rolê hoje, que eu acho que é o único dia, eu acho, da semana que a gente vai conseguir fazer. Mas assim, coisas que a gente acha importante falar, assim, para quem está iniciando, que nem eu falei, assim como nós, né? Fazer o que a gente pode com aquilo que a gente tem, né? Então assim, hoje o que a gente pode é sair, né? Passear, conhecer pessoas legais, né? Não ficar esperando assim, eu só vou conseguir sair de casa no dia que eu puder pegar e morar na estrada, por exemplo, né? Não, eu acho que a gente vai começando a dar passinhos pequenos. A gente já conheceu tanta gente assim que tá na estrada, onde a gente tem um vínculo muito grande com eles, né? Que eram que nem no outro vídeo passado a gente comentou sobre isso, né? Que eram casais que a gente admirava muito e hoje nós somos amigos deles. Então assim, a gente precisa estar no meio dessas pessoas que nos impulsionam, que nos ajudam, que nos dão dicas. Então assim, claro, eles são tão mais experientes, estão ali 3, 4, 5 anos na estrada, nós estamos agora fizemos 1 ano recém, então... Um ano que a gente começou a fazer esses passeios e pensar um pouco mais sério nessa questão de viajar mais frequentemente e quem sabe um dia até viver disso, né? Viver quem sabe? Disso. Esse é o propósito. Esse é o objetivo, né? A gente tem um planejamento macro, vamos dizer assim, agora a gente está experimentando aos poucos como que a gente vai desenvolver isso, né? E faz muito sentido cada um também pensar o que cabe para, né, na vida de alguém, por exemplo, né? Por exemplo, eu e o Jaime, a gente não tem a ideia de, por exemplo, viver na estrada. A gente quer pegar, por exemplo, a gente tem a liberdade, por exemplo, de trabalhar online. Hoje eu tenho, tá? Quem não tem é ele. Então, estamos assim, trabalhando nisso, né? Eu posso trabalhar de onde eu quiser. Para quem não sabe, eu sou psicóloga e eu trabalho 100% online. Então, assim, a nossa ideia não é viver na estrada, a nossa ideia é sair e ter para onde a gente voltar. E isso faz parte do nosso perfil, né? Pelo menos por enquanto, é o que a gente pensa, né? Então, assim, a gente tem muitos planos a longo prazo relacionados à viagem, enfim, mas isso são planos, né? Mas a gente está, cada dia mais a gente está vendo que a gente está amadurecendo a ideia de que sim, isso é possível e que a gente, né, mais lá para frente a gente vai conseguir. E essa ideia de ter mais liberdade é justamente essa situação que a gente está agora. A gente está com uma semana de férias, que não tem como mudar, até porque eu sou CLT, a Vanessa já consegue trabalhar online e regular os horários delas, mas eu necessito marcar férias com 45 dias de antecedência e não tem muito o que fazer, né? As férias caíram justamente numa semana que vai ser toda chuvosa. Aliás, né, desde o início das férias, vamos supor aqui no último sábado, hoje é o primeiro dia que deu sol, os outros dias só choveu. E essa questão de ter essa liberdade é poder justamente escolher os dias que a gente vai poder passear, o dia que a gente vai querer planejar uma viagem sem depender de uma data fixa que a gente não consegue alterar. Bom, isso aqui, como eu já mostrei para vocês, é a Praça de Linha Nova. Olha só que legal isso aqui. Olha a calma desse lugar. E é esse tipo de lugar que a gente gosta de conhecer, né? E uma sugestão que fica: procurem esses lugares próximos da casa de vocês. Para quem está começando, seja passeio de moto, seja de carro, de bicicleta, de a pé. A gente acabou de passar por um pessoal ali que está fazendo uma caminhada com um mochilão e tudo mais, então pelo jeito eles estão viajando bem longe de a pé, né?
cada um faz conforme o seu gosto, a sua vontade, né? Bom, e a gente vai seguir para onde agora? Não sei. Não sei. Nós temos ideia ou ir a Ivoti ou voltar ali Presidente Luceno. Eu esqueci o nome daquela, não é Picada Café. Picada Café e pegar Santa Maria Derval. Santa Maria Derval e sair lá em Gramado. Então, só por estradinhas secundárias, acessos não os principais, né? A gente gosta de pegar algumas estradinhas que ficam fora dos roteiros mais comuns. Muitas vezes até tem alguma coisa de estrada de chão, mas hoje em dia essas estradas, a maioria delas está asfaltada, então é bem legal o acesso. E a gente vai deixar para vocês alguns vídeos, assim, algumas partes do caminho que a gente filmou com a câmera na moto ali. E vocês vão ver que são estradas bem tranquilas, com pouco movimento e paisagens bem legais. Fechou? Bora. Agora vamos curtir mais uns minutinhos aqui, o sossego dessa praça. E daqui um pouco a gente segue o rolê conforme der na telha. Onde que a gente achar uma plaquinha legal, a gente entra naquela estrada e vê onde é que vai sair. Basicamente é isso. Este é um trechinho do caminho que nós fizemos entre Caxias do Sul e Linha Nova, aquele lugarzinho ali que vocês acabaram de ver que nós estávamos. Essa rodovia aí é a BR-116 e nós poderíamos simplesmente ter seguido por ela, fazendo o caminho mais óbvio, mas nós decidimos entrar numa estradinha passando pelo interior de Caxias, por um lugar cheio de parreirais, uma estradinha bem de colônia mesmo, e é aquilo que nós falamos, o legal de dar esses rolês aí próximos de casa é explorar essas estradas. Então é uma dica que a gente deixa para vocês, principalmente para quem está começando, para começar a pegar experiência em estradas de serra, com muita curva, indo com cuidado, e também aproveitando lugares bem legais, com pouco trânsito, onde dá para aproveitar o ambiente, observar muito bem a paisagem. Então essa é uma dica.
Outro caminho alternativo bem legal que nós fizemos foi passar por dentro de Feliz. E esta é a nova ponte que liga o centro da cidade a uma estradinha que fica dentro de um bairro que dá acesso à linha nova. Então esse é um caminho bem legal que dá para fazer e fora de um trânsito mais movimentado como das vias principais. E agora já chegando na cidade de Linha Nova, que é um pequeno município situado entre o Vale dos Sinos e o Vale do Caí, já no pé da serra. É uma cidade com área de 63 mil quilômetros quadrados, uma altitude de 365 metros. Como toda cidade pequena do interior, né, colonizada por decolonização alemã, ela tem um IDH bem elevado, de praticamente 0,75, que é uma média já bem acima do padrão brasileiro, e uma população de 1.724 habitantes. Essa baixa população, vamos dizer assim, a gente nota andando pelas ruas, né? Quase não se vê movimento nenhum. Mas o legal dessa cidade é que se desenvolveu aqui uma série de cervejarias. E, inclusive, existe uma rota das cervejarias onde o pessoal faz caminhadas e passeios de bicicleta, passando por todas as cervejarias. Em várias oportunidades durante o ano esses eventos acontecem e são bem legais de se visitar. Depois que nós saímos de Linha Nova, nós seguimos até Picada Café, passando por a estrada que dá acesso a Presidente Lucena, e pegamos a BR-116, que é essa que vocês estão vendo aí, a conhecida Rota Romântica, que inclusive nós temos vídeo aqui no canal falando, né, e mostrando bastante sobre essa rota aí, que é muito legal para fazer de moto. Se você ainda não viu o vídeo, você pode procurar ali no nosso canal e eu vou deixar aqui no final o card para quem quiser assistir. Recomendo, muito legal. E depois de uma passadinha no posto de combustível, nós paramos às margens da BR-116 em um restaurantezinho bem legal para fazer aquele almoço, já que já passava da 1h da tarde. Paradinha pro almoço, olha que beleza esse prato. Melhor que tem uma saladinha, né? E aí, garupa, como é que tá esse almoço? Nossa, tá muito bom. Estamos aqui na Tenda da Figueira, com o Vovó e vamos almoçar aqui. Variamos um pouco, saímos um pouco da rotina. Estamos almoçando aqui. É um olho no peixe, outro no gato no peixe, uma coisa assim, e a teteia tá ali. E aqui, ó, uns adesivos aqui de Irmãos da Estrada. Vamos deixar o nosso adesivo aqui também, porque esse lugar aqui já está aprovado. Comidinha muito boa, caseirinha e com preço muito bom. Ao ladinho da BR-116, aqui, ó, tem um Harlão ali e a teteia tá ali. Partiu o almoço. Bora. Marcando o território aqui, no restaurante que a gente acabou de almoçar. Deixar a nossa moto
marca. Vocês sabiam o que serve o adesivo no lugar aqui, dos lugares que as pessoas passam? Não é só para deixar o adesivo, é dizer que nós estivemos aqui e que nós recomendamos esse lugar. Então aqui, ó, restaurante Tenda da Figueira, super recomendo. E depois daquele almoço top, nós seguimos o caminho pela BR-116 e entramos em direção a Santa Maria do Herval. Essa estrada de Santa Maria do Herval é um caminho alternativo para Gramado. E por ela você consegue chegar praticamente muito próximo ao centro de Gramado, muito próximo ali ao entroncamento com a RS 115. Se eu não me engano, por ali tem a rodoviária de Gramado, enfim. Esse caminho é muito legal, muito pouco movimentado, por enquanto pouco conhecido e totalmente asfaltado. Se você verificar no Google Maps, provavelmente ele pode indicar algum trecho ainda de estrada de terra, mas isso não está atualizado. Hoje em dia todo o caminho é asfaltado, um caminho muito bonito, com pouco movimento, que vale muito a pena fazer. Então, galera, um dos principais objetivos desse vídeo era dar dicas para quem está começando a fazer passeios de moto, e justamente para quem está começando na moto, provavelmente está comprando a sua primeira moto, não tem muita experiência na estrada, fazer passeios por essas estradas do interior com pouco movimento vão ajudar a melhorar muito a experiência de pilotagem, a você conhecer a sua moto, conhecer o seu equipamento, e isso é muito importante para aumentar a segurança na hora de fazer os passeios e uma viagem, né? E falando em viagem, uma dica bem legal que eu escutei já de pessoas bem experientes em viagens de moto é: antes de fazer uma viagem, equipem a sua moto da mesma forma que o dia da viagem, ou seja, coloca todas as bagagens ali, os alforjes, baús carregados e dê uma volta. Vamos fazer uma voltinha ali, ir na cidade vizinha, passear pelo interior com a moto carregada, para vocês verem qual que é a diferença do peso, né, da pilotagem com a moto carregada. Isso vai ajudar muito para que no dia da viagem vocês não tenham nenhuma surpresa em alguma bagagem que vai poder se soltar, ou um comportamento diferente da moto em função do peso, principalmente para quem utiliza alforjes ou baús laterais. Se você carregar eles, vocês vão notar que a moto vai pender muito mais para o lado, né? Principalmente esse efeito vai aparecer quando você vai fazer uma curva mais lenta ou até manobrar a moto. Daí sabe aquele tombinho besta que você deixa cair a moto porque não estava esperando que o peso fosse tão grande assim na hora de manobrar? Justamente isso acontece por falta de experiência, né, no que pode acontecer quando a moto estiver carregada. Então, uma dica legal: antes de uma grande viagem, equipem a moto da mesma forma que vocês vão fazer a viagem e deem uma volta, andem alguns quilômetros para entender como é que tudo vai funcionar. Outra coisa importantíssima para quem está começando e para quem é experiente, sempre vale a pena lembrar: manutenção da moto. Pode ser uma moto nova, pode ser uma moto usada, alta cilindrada, baixa cilindrada. É muito importante estar com a manutenção em dia, pneus calibrados, pneus em boas condições, óleo, freios, tudo isso revisado antes de qualquer passeio, mesmo que for um passeio curto. Isso vai poupar de repente um grande perrengue e vai aumentar muito a segurança de um passeio. E nada pior do que ficar empenhado na estrada para estragar totalmente a experiência de um passeio. E conhecer a sua própria moto é muito importante, né? Saber como que verificar um nível de óleo, como que fazer um aperto de corrente,
Enfim, né, esse tipo de conhecimento básico ele é muito importante para não passar nenhum tipo de aperto. E aí, chegando no centro de Gramado, o trânsito é sempre aquela muvuca, né? Durante todo o inverno, esse movimento é constante e Gramado não tem jeito, né? Passou o inverno, começa Natal Luz, passou o Natal Luz, começa a época de Páscoa, enfim. Dificilmente você vai fazer um passeio por Gramado e vai ter um trânsito tranquilo. Até por isso, fica a dica aí. Quer fazer um passeio em Gramado, não quer se estressar com o estacionamento, vai de moto. De moto é bem mais tranquilo. De carro é perrengue. Eu nunca mais vou de carro para Gramado porque passei trabalho para estacionar uma vez. E depois disso, de dar uma volta pelo centro de Gramado, a gente seguiu, né, pela aquela via principal, que, né, a principal estrada de acesso a Gramado, que dá acesso a Nova Petrópolis. Vamos deixar aí para vocês um trechinho dessa estrada aí, que é muito bonita e vale muito a pena fazer também. E apesar de ter pedágio, né, mas moto não paga pedágio nessa rodovia. Mas antes de seguir viagem, aquela paradinha no pórtico para tirar aquela foto tradicional. Aí pessoal, encerrando o passeio de hoje com as dicas aí para quem está começando nos passeios de moto, não só de moto, né, de carro também, vale para todo mundo, mas as nossas principais dicas são para quem está iniciando no mundo dos passeios de moto, das viagens de moto. Bem pertinho de casa já, um local aqui próximo a Caxias do Sul, já em Caxias do Sul. O tempo está fechando. O tempo está fechando, eu acho que vai chover. Já é quase 5 horas da tarde, inverno, então já está escurecendo. Mas a gente gostaria de agradecer quem ficou aí no vídeo até o final. E se curtiu, deixa o like, compartilha e, se possível, também comenta aí alguma coisa. Deixa um joinha para nós. Deixa um joinha para nós, a gente está cada vez se esforçando mais para fazer vídeos mais legais para vocês. Não sei se vai aparecer aí na câmera, mas aqui tem um mirante com uma cachoeira bem legal. Que é bem criativo o nome da cachoeira. É, Cachoeira Véu de Noiva, né? Cachoeira Véu de Noiva, todo lugar tem, né? Essa aqui é a Cachoeira Véu de Noiva da BR em Caxias do Sul. Da BR-116. BR-116, bem na frente de uma banca aqui, ó. Como é que é o nome da banca? Banca Mark. Vocês param aqui, tem um mirante bem bacana. É isso aí, gente. A gente vai indo lá. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Fui.